Olá, bem-vindo. Eu sou Jair Italiani e esse programa é o Papo Livre, que você está assistindo pela TV Indaiá, canal 26 UHF. E também pode estar nos acompanhando pelo www.tvindaiá.com.br na rede mundial de computadores. A nossa programação passa ali em tempo integral e real. O programa de hoje traz uma figura queridíssima que eu já o entrevistei várias vezes e é sempre um prazer inenarrável tê-lo comigo aqui, porque as histórias são as mais divertidas possíveis e encantadoras. Antônio da Cunha Pena, o Pena, meu querido amigo Pena. Tudo bem, Tudo bom? E ele veio falar para nós aqui, um fotógrafo de mão cheia, esse homem que chegou com a família no dia de Natal em Indaiatuba, mineiro, e ele vai lançar o seu terceiro livro, Tipos Notáveis da Popularidade e algumas histórias mal contadas em Indaiatuba. Pena, conta para nós que novidade é boa essa. Essa é uma paixão que eu há muito tempo mantenho, que é uma atração por tipos populares, essas figurinhas carimbadas que toda cidade tem. Desde uma cidade grande como São Paulo até uma pequena cidade. Eu sempre fotografei esses tipos de pessoas. E depois, um dia, caiu em minhas mãos uma pesquisa de pesquisadores de 1800, que nasceu aqui em Indaiatuba em 1882, se não me engano. Ele escreveu sobre os tipos populares, pequenos tópicos sobre figurinhas da época dele, fins do século XIX. Em seguida, em 1901 ou 2, nasceu o Eutimiro José Lizoni, que nasceu em Indaiatuba, e na década de 1930 ele também escreveu sobre os tipos da época dele. Conclusão, deu uma sequência de 1880 por aí até 1910, 20, que ele viveu aqui. Então, em mãos dessa sequência de tipos populares, eu tive a ideia de por que não continuar. Como eu tenho vários amigos de idade, né? No caso o Geis, o Moacir Martins e outros, eu comecei a gravar entrevista com esse pessoal e outras pessoas de idade, um foi indicando o outro, sobre os seus tipos populares que marcou a vida de cada um. Aí eu vi que eu tinha um elenco enorme de tipos populares. Aí eu continuei a pesquisa em livros sobre Indaiatuba e principalmente nos arquivos dos jornais do Arquivo Público Municipal, da Fundação Promemória. E juntei com a minha própria memória, uma vez que eu mudei para cá, e me mudei para cá em 1957. Então deu uma varredura de 1880, mais ou menos, até os dias de hoje. Que dá um total de 126 tipos populares. 126 personagens. São perfis baseados nessas informações e eu fico abismado de ver como as pessoas podem esquecer das pessoas importantes de sua época. Eu perguntava para todos sobre o político da época, a pessoa fica em dúvida, demora para lembrar. Agora, falou em uma figurinha carimbada do seu tempo, o cara sorri e começa a falar e não para mais. Em verdade, é uma coisa interessante, é uma coisa que acontece com todos nós. Por quê? Esse pessoal, apesar da aparente desimportância desse pessoal, eles são importantes para a cidade e eles possuem um carisma muito grande. Tanto é que a gente se lembra dele pro resto da vida, né? Enquanto que a gente confunde quem foi o prefeito da época, o delegado da época, que são pessoas marcantes, mas a gente acaba confundindo. E às vezes esquecendo mesmo. Essas pessoas a gente não esquece. Aquele tipo que te marcou. Eu tenho certeza, você que é ituano, né? Sou ituano. Eu tenho certeza que você lembra de Maria Pipocê. Claro que lembro da Maria. E eu me lembro da Maria Pipocê porque eu estudei no Senai.
Você vê, eu não lembro quem era o prefeito de Itu no tempo que eu era... E nem o diretor da escola de direito, eu fico em dúvida de lembrar o nome. Mas eu lembro da Maria Pipocê, que se saía do Senai, ela estava lá em frente, com o pé no chão, eles pintavam uma meia nela vermelha, o pé vermelho, como se ela tivesse de sapato vermelho, mas não era pintura. E ela, não sei porquê, a gente mexia com ela, falava, Pipocê. Pipocê. Né? Aí ficou. Você vê, um personagem de Itu. Toda cidade tem. Tem. Aqui, ó, alguns personagens aqui do livro, o Gravatinha. Gravatinha, olha, ele é super importante. O perfil dele é um dos melhores. É um delegado. Ele foi delegado em Itu, Salto, Indaiatuba. Ele terminava sempre meio expulso, porque ele era muito durão. E ele tinha esse apelido porque ele usava uma gravatinha borboleta, né? E aqui em Indaiatuba foi muito marcante. As pessoas que viveram nos fins da década de 40, todo velho tem uma historinha, pelo menos, sobre o Gravatinha. Então deu um perfil muito bom, porque eu colhi muita informação sobre o Gravatinha. Dito Geró. Dito Geró é outro top de linha. Ele é um preto, na época já era um preto velho, ele fez promessa de não tomar banho e não trabalhar. E levava isso a sério. Boa! E é muito querido pela cidade, é gozado. Uma época ele fez uma greve de fome, porque o pessoal o povo resolveu, chega de dar comida para esse malandro aí. E deram uma boicotada. Mas tiveram que voltar atrás porque ele estava morrendo de fome. Porque ele levou a sério, promessa você não quebra fácil. Promessa não quebra. Aí resolveram adotá-lo de novo, a cidade, ele foi adotado outra vez e viveu bem tratado, porque tem uma foto dele aqui, né, que você vê que ele está bonitão, no posto dele, que era em frente da igreja matriz, num postezinho, sentado. E ele morava ali? Ele morava em várias partes da cidade. No tempo que o Correio Central, ele ficou durante uns 10 anos só o prédio sem acabar. Problema de verba da época. Aqui no centro da cidade. Aquele que a gente tem no centro aí. Uhum. Aí ele morou ali com um tal de Aparecido, que era um baludinho da época, tipo popular também, que está no livro. Mas eles viveram ali. Uma época o pai do seu Paulo Lui, dono do cinema aí, deu um quartinho para ele também na fábrica, mas o dia que o seu Guerino foi reclamar, Dito, você já mora de graça aqui, pelo menos limpa o lugar, que sujeira. Ele se ofendeu, pegou as trouxas e foi embora, se mandou, porque ele era enjoado. Afinal, exigia respeito. E outra coisa, ele tinha prometido não trabalhar. É lógico, não era por vagabundagem. E daí, ele foi morando. A última vez que eu conheci, ele estava morando no fundo da igreja matriz, que tinha um canto lá pro lado de fora, tinha um jogo de bocha, um campo de bocha desativado, era ali que ele morava. E, por fim, ele terminou indo para o lar dos velhos mesmo. O outro aqui, Mário Bobo. Mário Bobo também é muito querido. Era um rapaz que tinha problema mental, ele não falava, ele estava sempre babado, sempre urinado a calça dele, e a característica forte dele é que ele tinha um chapeuzinho de palha, ele tinha mania por duas coisas tecnológicas, carro e telefone. Então ele andava para a rua dirigindo o carro dele, que era o volante, só o volante. Chapéu. Ele tinha mania de... Naquele tempo, toda casa tinha portão, e o portão ficava, às vezes, aberto, porque não existia ladrão naquele tempo como tem agora. Não existia Brasília ainda, então... pouco ladrão. Aí, ele dava um ré, buzinava, fechava o portão, porque não gostava de ver portão aberto. E seguia em frente. E aquelas calhas de rua que tem o condutor, ele usava aquilo como telefone. Alô, ele falava, né? Todo enrolado. E ia também na central telefônica da cidade, e a mulherada as telefonistas já conhecia ele, deixava ele entrar na cabine e falava, ele telefonava não sei para quem, o além aí. O além. Isso era todo dia, esse ritual. Era muito marcante o Mário Bobo. Que loucura. Antônio Laranjeiro. Nossa, esse é um dos melhores perfis também, que é muito querido, muito lembrado. Ele é o primeiro
Ele já preocupava com ecologia, limpeza naquele tempo. Ele andava com uma cestinha, cada dia ele saía com uma coisa, ou era banana, ou era mexerica, a fruta da época, ou na pior das hipóteses, verdura. Por isso chamava São Antônio laranjeiro ou verdureiro. E na outra, uma caixa de sapato, que se você jogasse a casca no chão, ele ficava chateado, dava uma liçãozinha de moral para você e catava as cascas no chão e punha na caixinha dele para jogar no lixo. E ele tinha uma maneira de falar muito engraçada, característica, e é interessante, todos que conheceram o seu Antônio Laranjeiro sabem imitá-lo. Um dos melhores imitadores que eu percebi assim é o Linho. Ah, o Linho. O Linho, perfeito a imitação dele. Do Antônio Laranjeiro. Quando ele vier aqui, eu vou pedir para ele imitar. Ele vai imitar, você vai ver que é perfeito. Aqui, bom, depois tem o Zabé. Zabela está até que eu dei um destaque aqui na folha de rosto do livro. Zabé é uma preta velha muito querida da cidade. Essa preta velha aqui. Sim. Ela andava descalço, arrastando o pé para a cidade. Ela gostava de tomar um pinguinha com groselha, só um pouquinho, ou conhaque. E ela entregava jornais, fazia pequenos serviços, marmitas, porque ela morava na pensão do Emetério, que é uma pensão dos pretos que tinha aqui na cidade, que era famosa pela comida, muito saborosa, muito boa comida. Então, a Zabé era figura queridíssima. E ela tinha a mania também de as novidades que vinha pela internet humana, porque não existia internet, como lá era um hotel... Passava muita gente. Passava uma fofoca. Ela sabia de tudo. Saía contando pela cidade. Ela foi uma internet primitiva. Ela foi um portal internet primitivo. Ambulante, que ela ia contando. Mas cada figura. Não, é só e a figurinha. Mila? O Mila. Você, quando mudou pra cá, você não lembra do Mila cantor? Lembro. Esse Mila cantor ganhou esse nome, ele adotou o nome artístico por conta desse Mila popular. Porque os dois eram muito parecidos. Eu lembro do Mila, claro que eu lembro do Mila. O Mila cantor, ele cantava... O primeiro cantor da noite, assim, mais... né? O primeiro mesmo foi o Fabinho Ambil, mas ele foi um dos primeiros a cantar na Noite da Tuba, e hoje ele continua sendo cantor, não sei onde foi parar, mas diz canta por aí, não sei se Campinas, São Paulo. Ele cantava, fez show com o Zé Prado. Isso, era bom cantor, tinha uma voz muito boa, compositor. E esse Mila, ele adotou esse apelido porque ele era muito parecido com o Mila popular. O Mila popular é meio arredio, meio loucão assim, e muito bravo. Mas cara de poucos amigos, cabelo comprido, assim, loiro, a cara sempre cheia de ferida, de tombo que tomava por aí. É o famoso bebi, mas... Isso. Mas o Mila marcou muito também, uma figurinha difícil, carimbada. Gente, eu estou conversando com o Pena aqui sobre alguns personagens do livro dele, Tipos Notáveis da Popularidade, que vai ser lançado no próximo dia 14, lá no Salão Social do Indaiatuba Clube. Eu vou fazer uma pausa rapidinha e eu já volto para continuar conversando com o Pena sobre esse terceiro livro dele. Não saia daí! Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o papo hoje com o Pena, que está lançando aí o seu terceiro livro, Tipos Notáveis da Popularidade e algumas histórias mal contadas. Divertidíssimo aqui, porque tem coisa do Arco da Velha aqui. E... Pena, qual foi o primeiro personagem aí que encantou você, que você adotou aí? É claro, eu como não sou historiador, eu sou um curioso, eu tomo algumas liberdades que um historiador jamais faria. Como Indaiatuba não sabe nem quando ela surgiu, porque não existe um registro de quando ela surgiu, também não existe registro dos primeiros personagens. Então eu tomei a liberdade de adotar um personagem que eu achei nos escritos sobre Indaiatuba, que é a Benedicta. É de 1816. Benedicta eu adotei como tipo popular pelo seguinte,
Em 1816, o lugarejo, a vila, deveria ter em torno de uns 500 habitantes, por aí, em torno disso. Então, era um lugarejo. Essa Benedicta era uma mulata forra, quer dizer, ela devia ser filho de pai branco e... pai negro... pai branco. Geralmente era o branco, que era o senhor, sim, né? Tá. Com alguma negra, escrava negra. E nasceu uma mulata, sim, Benedicta, e ela foi alforriada. Quer dizer, o pai tinha um certo... prestígio. Conclusão. Ela morando no lugar, aí é dedução minha, coisa que historiador não faz. Mas eu, como sou historiador, fico à vontade de fazer. Eu deduzo que era uma mulata bonita, porque dificilmente tem mulata feia. Mulatas são bonitas. Mulata bonita e atraente. Por quê? Deduzindo, porque ela começou a ter relacionamento amoroso com toda a almarada do lugar. Agora, se ela fosse uma pangarezinha, ninguém ia arriscar. E a mulherada ela virou pessoa popular, porém não grata entre as mulheres. As mulheres. Conclusão, a autoridade da época não existia, era um lugarejo, a igreja que mandava, então o padre era a autoridade máxima. Fizeram um abaixo-assinado e levaram até o padre, que era a autoridade, para juntamente levar até Itu, que era a nossa capital, né, do interior paulista, um tipo de uma, não sei como fala tecnicamente, petição, sei lá, fizeram um pedido para que ela fosse expulsa da cidade, porque a mulherada não aguentava mais a concorrência. E a gente ri, mas deve ter sido triste o negócio. E o padre levou e ela foi expulsa de Indaiatuba. Olha isso. Então eu elegi a Benedicta, 1816, como o primeiro tipo popular, tristemente popular, porque terminou mal a carreira dela aqui em Indaiatuba. Então eu elegi assim, deliberadamente. E você não sabe para onde mandaram ela? Não sei, não está registrado. Eu tentei descobrir coisas em Itu, mas eles não... Estive lá, mas não descobriram nada, não. Precisaria ter muito tempo para aprofundar, para ver o que deu com a Benedita, mas é 1816, imagine só. Foi ontem, né? Foi 200 anos, vai fazer ano que vem. 200 anos. Ô Pena, e histórias mal contadas? Então, história mal contada, sempre a história, não é que ela é contada com mentiras. Elas são sonegadas informações e acaba cristalizando um tipo de informação em detrimento a outras. A versão. Então, por exemplo, das histórias mal contadas que eu jogo uma luz, duas que estão mais bem resolvidas, não que eu encerrei o assunto, outros pesquisadores no futuro poderão continuar. Mas é a história da menor paróquia de Indaiatuba, que é a paróquia de Elvéssia. Sim. A menor paróquia do Brasil, que é a paróquia de Elvéssia. Até hoje ela é a menor do Brasil. Tem uma igreja e algumas casas em volta e ela é paróquia, até hoje. E ela já tem mais de 100 anos. A história dessa paróquia, que surgiu por um caso bastante curioso, uma briga política entre o bispo da época, que era de Campinas, Dom Nery, e o prefeito da época, que era o major Alfredo Camargo Fonseca. Isso em 1909, teve essa briga. E daí surgiu essa paróquia, ele deu de presente. Eu só não vou contar mais, senão o pessoal não compra o livro. Mas essa história sempre foi contada de maneira correta, porém sonegando informações. Porque é uma certa forma uma história meio constrangedora, mexe com a igreja, tal, políticos da época, tal. Tudo que eu encontrei sobre essa história eu pus aqui. Tudo, né? Eu conheço uma versão contada pelo Geis. A versão do Geis está aqui também. Por quê? O bisavô e o avô do Geis participou da encrenca. Estava no rolo. Estava no rolo. Então tem a versão do Geis também, né?
E outra história que sempre foi contada de maneira bem resumidinha, que é uma coisa fundamental para o progresso dessa cidade, de toda a cidade, é o surgimento, a transformação, a conquista da comarca. Da comarca. Que em 1960, meados da década de 60, a gente conseguiu se livrar de Itu, né? E ser autônomo. Eu acho que isso aí é muito importante, né? É lógico que é importante, foi decisivo para o progresso da cidade. Porque, enquanto isso, Indaiatuba estava atrelada a Itu, qualquer coisinha, se eu desentendesse com você aqui, resolvesse levar para a justiça, tinha que ir para Itu, cartório, ficar indo, voltando. Itu. E naquele tempo, estrada de terra, é uma mão de obra. Inferno. Por causa de um bate-boca entre nós dois aqui. Bobagem, tinha que ir para Itu. Então, a cidade, a conquista da comarca foi uma coisa muito importante. Mas sempre foi contado com meias verdades. Tudo que eu encontrei sobre a conquista da comarca está aqui no livro. Legal. Tá? Isso vai ficar com 2 histórias apenas. Tem várias outras histórias que eu jogo uma luzinha, não quer dizer que eu resolvi. Entendi. Tá? Mas, pelo menos, eu tentei melhorar essas histórias. Ô Pena, você me contou que nos seus primeiros livros, porque você escrevia os livros na unha, ou seja, à mão. Até o primeiro e o segundo. Esse já foi totalmente digitalizado. Você já se entendeu com o computador? Fui obrigado, porque quem digitalizava para mim, digitava, né? Digitava. É minha filha que se casou e meu filho que não casou, mas saiu de casa, quer dizer, mora sozinho. Então eu fui obrigado, a necessidade para você se virar. Eu me matriculei numa escola de informática, aprendi digitar e digitei. Esse livro foi inteiramente digitado por mim e a diagramação dele também foi feita, não por mim, mas por funcionários meus lá do Foto, com as minhas orientação. Então o livro tem Na verdade, a minha cara. Você editou, fez a edição do livro. Sim, a escolha das fotos, tudo aqui, o livro tem a minha cara. Todos os defeitos que tem aqui é por culpa minha. Tem mais algum livro agora que você está pensando aí ou não? Eu tenho na gaveta um livro de contos que já faz uns 5 anos que está na gaveta. Esse não tem a ver com Indaiatuba, são um livro de contos natalinos, 10 contos natalinos, que agora que eu me livrei desse livro aqui, eu pretendo batalhar alguma editora em São Paulo para ver se ele será publicado. Esse aí foi produção independente. Deixa eu mostrar o livro para o povo aqui, que o povo... Nós estamos falando do livro e ninguém tá vendo, olha aqui. Aqui nós temos aqui o apoio cultural. Opa, olha eu aqui. Nós temos aqui o apoio cultural do Marquinhos Tintas, do Topázio Cinema e da Hexa, meu querido amigo Durval Sombini Júnior. Ele chama de Júnior e fica bravo, é filho. Tá certo, então, maravilha. Puta, 400 páginas, Pena. Olha uma foto aqui, gente, que eu quero mostrar, que essa foto aqui é uma foto fabulosa. Raríssima. É uma foto que reuniu todos os prefeitos até 1970 e alguma coisa, né? Isso. De 74 para trás, é isso? É. De Clem para trás. De 70 e lá para trás. Todos os vivos da época estão nessa foto. Aliás, deixa eu tirar minha mão daqui para você enxergar a foto aqui no take. Olha só. Então, são figuras que a gente tem interessantíssimas aqui na foto. Seu Antônio. Seu Antônio. Esse aqui. Timóteo, ele foi embora para Itu. Não sei se continua vivo lá. Gente, tem uma figura aqui que é essa aqui, eu não vou esquecer nunca. Luiz Carlos Keller. Gente, essa figura aqui é fabulosa. Ele tem uma história, ele andava pela cidade de verde e amarelo. É o Patriota, né? Patriota. O nome artístico dele. Ele andava de verde e amarelo, bicicleta verde e amarelo. Eu me lembro que em 88, 86 teve eleição, é isso mesmo, 86 teve a primeira eleição direta.
para governador, senador e tal. O Zé Carlos Torninho era prefeito e esse homem chegou com a bicicletinha dele de verde e amarelo, parou, subiu a escada da prefeitura, que a prefeitura é onde hoje é a Vicentes, ali a São Vicente, ali no centro, na Praça Prudente, subiu a escadaria, partiu para o gabinete. Quando a Bárbara, que era a secretária, percebeu, ele já estava com a mão na maçaneta, entrou, gabinete adentro, o Zé Carlos tomou um susto, ele disse: Zé Carlos, resolvi o problema do Brasil. Nós vamos fazer assim, você sai candidato ao Senado e eu presidente. Aí ninguém sabia o que fazer, porque você não sabe, você fala, o que fazer com uma situação dessa? Mas ele fez uma campanha para presidente, ele distribuiu... Distribuiu o santinho. Eu falo nisso aí. Ele demorou para desistir de ser presidente. Não, ele era uma figuraça. Quem sabe ele teria consertado, né, o país, né? De repente. Eu costumo dizer que todo mundo vota num deputado, chega lá, tem um palhaço. Aí votaram no Tiririca, que é um palhaço, chegou lá e ele está se mostrando deputado. Mudou um pouquinho, o negócio ficou meio diferente, né? Então vai lá, vai saber, não é verdade? Mas seja como for, Pena, sucessaço para você nesse livro novo aí. Espero que você nos brinde com outros títulos. O convite para todo mundo vai ser, a entrada é livre. Entrada livre. É lá no dia 19 às... Dia 14, sexta-feira. Dia 14, sexta-feira, às 19 horas, vai ter a apresentação do coral do Indaiatuba Clube. Depois a apresentação da banda musical da Corporação Musical Vila Lobos, né? E a participação também do Eduardo Santana. Que é um cantor de São Paulo. Legal. O Vladimir Soares vai fazer a apresentação. Serviços de bar à parte e o nosso glorioso Pena autografando o seu terceiro livro. Pena, mais uma vez, obrigado e sucesso aí. Muito obrigado você pela oportunidade e quem sabe um dia eu volto aqui para falar de outro, se Deus quiser. Tá certo, então. Obrigado você de casa pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá, fique com Deus, muita paz. Não desliga não, tem mais programação da TV Indaiá aí rolando na sua telinha.